Boa noite a todos. Boa noite. De Casimiro Cunha, pela pena abençoada de Francisco Cândido Xavier, o poema Espiritismo. Espiritismo. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, aonde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, meus queridos amigos, boa noite, para quem eu não disse ainda. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa. É com muita alegria, hoje eu venho com a minha esposa. Hoje eu falei com o Flávio que hoje eu estou de 3, né? Tá eu, minha esposa e a Lana dentro da barriga lá. Falta mais ou menos um mês para a gente pegar o bebezinho no colo, então a gente já está ansioso, então estou carregando ela para tudo quanto é lugar, para não dar chance. Vai que, né? É bom rever velhos amigos. Meus 2 obsessores encarnados estão presentes, Flávio e Botafogo. Muito bom vê-los novamente. E outros amigos, né? Então a gente vem hoje conversar um pouquinho sobre esse tema, os trabalhadores da última hora. E esse tema é um tema que, mais do que nunca, ele é muito atual. Ele nos chama a atenção para esse momento evolutivo do planeta que a gente passa, que a gente vive nessa jornada, e que a gente sente que o chamado é urgente. O chamado do Cristo, o chamado para que a gente evolua, para que a gente dê um salto quantitativo na nossa moral, no nosso amor, que agora deverá ser como o do Cristo, incondicional. A distância é grande, de nós para o Cristo. Mas a grande e maravilhosa verdade que a gente tem que ter convicção é do quanto a gente já avançou. O do quanto que a gente trabalhou, se esforçou para chegar até aqui. Então eu vou pedir licença a vocês para ler o início do capítulo. O meu evangelho já é de velho, tem que ser esse da letra grandona, senão eu não consigo ler. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada a fazer. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à hora 6ª, e na hora 9ª fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1/10, encontrou outros, que também estavam sem nada a fazer. Aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1/10 aproximaram-se e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então, puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora
E vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Eu confesso que, quando eu li essa passagem do Evangelho a primeira vez, eu fiquei fazendo uma analogia com a minha vida, com o meu trabalho. Puxa vida, o cara foi lá, começou o trabalho, aí eu vim 8 horas da manhã, trabalhei o dia todo, no sol, carreguei peso, suei, aí chega um cara 1 hora antes de terminar o dia, é contratado pelo dono do serviço, e ele paga a ele a mesma coisa que eu, que trabalhei desde 8 horas da manhã. Isso não é justo. É justo? Vocês acham justo? Os encarnados me respondam, por favor. É justo isso? O que vocês acham? Os encarnados acordados. Não. Não é? Na nossa cabeça ainda não. Bem, quando a gente pega o nosso estágio evolutivo, quando a gente pega o exemplo de que ainda estamos muito apegados à matéria, à posse, aos bens materiais, a gente vai perceber que a gente ficou com raiva, não é porque eu recebi a mesma coisa do que aquele que trabalhou 1 hora só. Eu fiquei com inveja daquele que trabalhou 1 hora só, que se esforçou muito menos do que eu para ganhar o que eu ganhei. Inveja. Inveja. Se a gente pegar no Livro dos Espíritos e falar, ver a pergunta, que eu não me recordo ainda, muito bem, como o seu Gama, por isso que quando eu não posso falar, eu mando o seu Gama, porque o seu Gama sabe o Livro dos Espíritos decorado, de cabo a rabo, o Evangelho decorado, e eu não consigo ainda. Talvez eu demore umas 3.000 encarnações, mas eu chego lá. Mas está lá no Livro dos Espíritos, quais as 2 maiores chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. E tem filhos, inveja, medo, pão durice, aquele que fala mal da vida dos outros e outros tantos vícios, mas todos são filhos do orgulho e do egoísmo. Então a gente tem a inveja. Poxa, você trabalha, você luta, você corre atrás e compra aquele carro que você tanto desejava, o carro dos sonhos. Estou falando do carro, mas podia ser a casa, podia ser N coisas. Vamos lá, o carro. Comprou o carro zero que você queria, aquele bonito, lindo, e você fica feliz da vida. No outro dia você vai sair de casa e você vê o seu vizinho que comprou o carro melhor do que o seu e ele ainda tem a cara de pau de te falar que pagou mais barato do que você. O que você sente? Inveja. Mas o preço que você pagou não era o preço que estava na tabela da loja? Você não aceitou pagar por aquele bem o que estava estipulado na loja? Pô, mas o vizinho comprou outro mais barato. Parabéns para ele. Correu atrás, foi em outro lugar que tinha uma promoção, estudou. E foi lá e pegou. E por que a gente tem essa inveja então? Porque ainda estamos muito imperfeitos. Porque essas chagas do orgulho, do egoísmo, ainda pesam muito em nosso íntimo. Ainda temos a necessidade de nos sobressair ante o nosso próximo. Temos que ser melhores. Temos que ser os mais bacanas. Temos que ser aqueles que se destacam. Temos. Curioso que estava conversando com o irmão aqui na mesa, né? Ele falou para a irmã,
Ah, fala com ele que a escravidão já acabou. Será? Será que a escravidão acabou? Ou será que esse conceito tem que ser ampliado? Porque antes existia a escravidão, que você era obrigado a fazer as coisas para alguém de qualquer forma, sem ganhar nada em troca. Ah, o mundo evoluiu, deu muitas voltas. A gente aprendeu muito, a gente caminhou muito. Mas hoje, se pegarmos, sem exagerar muito, vamos ser aqui caridosos, 60% da população mundial, a gente vai notar que são todos escravos. Escravos da matéria, escravos da família, escravos do cônjuge, escravos do emprego, escravos da necessidade ferrenha de cada vez ter mais. Quanto que o melhor seria sermos mais. Essa é a proposta do Cristo quando ele vem nos falar dessa parábola. Não há necessidade de darmos o duro o dia inteiro, quando a gente é preparado e consegue produzir o mesmo trabalho com boa vontade, com fé, com carinho, com determinação, numa hora de trabalho. A gente vai ver profissionais extremamente competentes que rendem 50%, 60%, 80% mais do que aquele que trabalhou o dia inteiro. Como ele consegue? Empenho, força de vontade, amor pelo que ele faz, desejo de produzir melhor e treino. Acho que eu já falei isso muito aqui com vocês, vou repetir de novo. Não existe nada que você possa fazer melhor se você não treinar. Treine. Ah, mas tem um garotinho lá na China. Agora tem um no Brasil também, saiu aí no Facebook esses dias aí. 6 anos de idade, já consegue tocar piano com um grande mestre. Toca aquelas músicas maravilhosas de Beethoven. Como é que pode? Ele não treinou agora, né? Quantas vidas ele já vem vivendo, estudando música? A gente se esquece. Tem alguém aqui que é reencarnacionista? Somos reencarnacionistas ou temos convicção da lei de reencarnação? São coisas diferentes. Porque senão espírita não tinha medo de espírito. Espírito tem medo de espírito? Acordei de manhã, de madrugada, semana passada, com sede. Fui na geladeira, escutei um barulho. Arrepia a nuca, é espírito. Será que quando eu estou na rua, debaixo do sol quente, no meu trabalho, desempenhando aquilo que a gente desempenha, não tem espírito? Então isso é só uma brincadeira, para a gente ver que ainda não temos convicção daquilo em que a gente professa. Estamos longe disso. E o que vai fazer a gente caminhar nessa direção da convicção também é o treino. Quando a gente passar por situações difíceis, quando a gente olhar para dentro de nós e começar a identificar os pontos em que temos que trabalhar. Então, quando a gente vê essa parábola, os trabalhadores da última hora, como eu disse no início, é um chamamento muito grande para a gente, espírita. Porque a gente chegou agora, exatamente na virada de uma etapa do planeta. A gente está encarnado agora no momento em que o planeta está em convulsão. Em que um grande número de espíritos ainda pertinazes no mal estão reencarnando, como dizia meu tio lá de Minas, aos bandos. Muitos. Reencarnações para que seja dada a última chance deles conseguirem entrar na fila da barca chamada Terra, que agora vai passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Estamos exatamente no limiar dessa etapa. Estamos na transição de uma fase para outra. Aí vem a gente espírita. Depois de 2000 anos da mensagem do Cristo,
em que ele o tempo todo exemplifica o amor incondicional, o amor ao qual todos nós devemos nos espelhar para a nossa transformação íntima. Só que a gente vem e reencarna no Brasil, que segundo Emmanuel é o coração do mundo, pátria do Evangelho, aonde o Espiritismo floresceu como nem na França aconteceu. Hoje você vai na França, não tem livro espírita na França. Alguns poucos. Você fala de Kardec com alguma pessoa da França, muitos deles não conhecem Kardec. Um cidadão que teve uma importância dentro do contexto, quando viveu, enorme. Mas, como bandeou para o lado da espiritualidade, foi renegado. Porque a ciência em primeiro lugar. O que eu posso pegar, o que eu posso sentir. Matéria. Olha a matéria de novo aí. E a gente vê esses países entrando num colapso total de moral, de avanço na irmandade, na falta de caridade enormes. Então, no Brasil, nós que recebemos Divaldo, Chico, Raul, tantos outros, Bezerra de Menezes, obras espíritas de um valor enorme, conhecimento não nos é negado. Estava conversando com o Davi vai fazer um estudo aí no sábado, no dia 15, sobre a regeneração. Um tema que nunca foi tão atual. Um tema que grita ao nosso íntimo para que a gente faça essa mudança. E temos as obras de Chico, que nos revela o mundo espiritual, tirando todas as cortinas do mistério, do místico, e dizendo assim: o mundo espiritual é isso aqui, muito parecido com o que vocês vivem, com algumas pequenas diferenças. E então, quando a gente tem acesso a toda essa informação, quando a gente tem a misericórdia de receber todos esses estudos, todas essas novidades para a gente agora, porque a gente está relembrando. Então a gente é trabalhador da última hora. É a nossa chance. É a vez da gente fazer o que nos cabe. E como que o trabalhador que ficou 1 hora só no serviço, lá no final recebeu o mesmo pagamento, será que ele chegou 1 hora e ficou lá enrolando? Ficou fazendo serviço de qualquer maneira, com má vontade? É lógico que não. Ele trabalhou mais do que os outros, estava com mais energia, com mais disposição, não pegou sol, chegou na horinha já que o sol já estava, né, mais tranquilo, conseguiu produzir mais. Pois esse sol que está mais tranquilo, que menos nos agride, é a nossa consciência, que agora nos mostra o caminho certo, através do ensinamento de Jesus, que toca um fundo em nossa alma, e que nunca, como agora, a gente sente que somos responsáveis, de que temos que fazer a nossa parte, de que temos que usar toda a nossa força, todo o nosso tempo, todo o nosso empenho, toda a nossa capacidade moral e mental para propagar essas ideias. Sermos coparticipantes com Cristo desse momento complexo que o planeta passa. Nossa, pesado, né, gente? Pesado. Ou será que somos privilegiados? O que a gente quer ter quando a gente chegar no mundo espiritual? Eu escutei uma história de uma palestrante lá de Paraíba do Sul, que disse que uma amiga dela teve um sonho
que tinha desencarnado. E chegou no céu. E lá chegando, tinha uma fila para ir acertar as contas. Uma pessoa que ela não disse que era Deus, não falou que era São Pedro. Se fosse eu ia falar que é São Pedro. Na minha concepção, nascido em igreja católica, é São Pedro que fica lá na porta. Ela disse que não era Deus, que nem era São Pedro. Era um chefe, como diz o Pedro. Era um chefe. E ela notou que as pessoas que estavam na fila iam segurando alguma coisa no peito. E ela ficou apreensiva, porque ela olhou para as mãos, ela não tinha nada. E as pessoas iam chegando e mostravam alguma coisa, o tal chefe. E ela, o que foi fazendo? Foi deixando as pessoas passarem na frente. Vai que eu vou me ferrar. E a fila foi andando, não tinha jeito, ela era a última, ela teve que chegar para perto. Aí o chefe falou para ela assim: o que você tem para me entregar? E ela acordou. Quando ela teve esse sonho, ela tinha 13 anos de idade. Ela se tornou freira. Foi trabalhar para Jesus, segundo a concepção dela, para ter alguma coisa na mão quando chegasse na frente do chefe. Olha, isso dá um estudo. Isso dá um estudo. Eu chorei quando eu vi a história, porque eu me coloquei no lugar daquela moça. Eu falei, meu Deus, o que eu vou mostrar quando chegar a minha hora? O quê? Ah, mas eu faço palestra. Ah, mas eu vou no hospital fazer visita. Ah, mas eu distribuo cesta básica. Será que é só isso? E no íntimo? E no íntimo? E lá no mais profundo da sua alma, o que você tem para entregar? Então esse é o desafio do trabalhador da última hora. Somos nós. Eu não vou ficar aqui esmiuçando essa parábola, como já vi várias pessoas fazerem, essa hora 1/10, hora 9, todo mundo já está careca de ouvir isso. O que importa na lição é o seguinte, que aquele que trabalhou o dia inteiro ficou com inveja do que trabalhou 1 hora. Então, que nós não sejamos esse que trabalhou o dia inteiro, mas aquele que trabalhou menos, mas que trabalhou, que teve afinco, que teve vontade e que se empenhou para fazer o trabalho que tinha que ser feito. E eu, quando eu vi, né, que eu falei, eu também achava injusto, mas espera aí, o cara não combinou que ia pagar? Você não aceitou? Você não fez o acordo no início? Não interessa se você trabalhou menos que o outro, o cara vai pagar o que ele quiser, de acordo com aquilo que ele achar certo. Como eu disse, houve empenho. Estamos nos empenhando. Estamos fazendo a nossa parte. Ah, está chovendo, hoje não vou no centro não. Ih, está chovendo, frio, não vou não. Eu quero que vocês vão. Lá da minha casa tem uma igreja evangélica. Eles falam com o microfone numa altura que na hora que a gente está lá dentro de casa, a gente ouve o culto lá da minha casa. Faça chuva, pode ter enchente, pode ter o que for. Se vocês forem lá, não cabe mais gente. As pessoas já estão lá assim, já espremido em pé. Todo mundo sentado, gente em pé, espremido. Todo santo, pode chover canivete, pode ter enchente, pode ser o que for. Eles estão lá. E a gente, às vezes, né? A gente tem livre-arbítrio. Ah, hoje eu não estou afim, não. Tem livre-arbítrio. O que ele tem no eu hoje? Ah, estudo hoje, não vou, não. Não estou afim hoje, não. Estou com dor de cabeça. E no nosso trabalho? Ah, o patrão saiu. Não tem problema, não. Saiu, falta 10 minutos só. Eu vou embora. Temos sempre que fazer essa ponte entre as lições do Evangelho, com essa mensagem que a gente recebe do Espiritismo, da codificação, com os nossos dias de vida, com aquilo que a gente vive aqui, ó, na matéria. Senão não adianta nada. Palavras ao vento. Porque é muito bonito aqui, eu falo, tá? Evangelho, Livro dos Espíritos.
Só que quando chega na hora de eu fazer o básico, o que seria o básico? O meu dia a dia, as minhas obrigações profissionais, as minhas obrigações familiares, como eu educo meus filhos, como um ser da sociedade, como que eu vivo, quais são as minhas reações como trabalhador da última hora. Vou dar um exemplo. Fui com a minha esposa no médico. Aí do médico a gente teve que ir lá num outro hospital para pegar um outro papel e a hora está passando. E eu preocupado. Falei, caramba, já deixei furo com a Andréia. Vou deixar hoje de novo, ela vai me matar. Hoje não tem programa. Aí o pessoal já chega, né? Aí passei pela BR. Saí do SMH, lá no Vou Paraíso, passei pela BR. Quando chega ali, na feirinha, vocês sabem como é que é aquela beleza que é, né? Tudo parado. Aí eu venho seguindo a fila. Quando chega lá na frente, que né, vai 2 carros um do lado do outro, quando chega lá na frente, perto daquelas lojas de planta, que não dá para mais passar 2 carros do mesmo lado, começa, né, pessoal. Aí o espírita que pensa assim, na minha frente não vai passar. Será que tem mais alguém aí que pensa a mesma coisa? É uma bobeira, não é? É uma bobeira? Será que se fosse Jesus, ele ia ficar... não vai passar na minha frente? A gente não está falando de tanto esforço, a gente está falando só de paciência. Paciência. A minha esposa que fala, quando você dirige, você não é a mesma pessoa. Eu concordo. Obsessor. Então, gente, isso é uma comparação, é uma analogia. Pior que é verdade. Mas que vai sendo puxado a nossa orelha para que a gente comece a trabalhar de verdade aquilo que a gente tem de pior dentro da gente. E tem um filme maravilhoso de comédia, né? Aquele filme Todo Poderoso. Acho que todo mundo já viu, tem o 1 e o 2. No 2, a esposa do cara, o deputado que se transformou no Noé, ele fez umas coisas tão, né, que a esposa dele saiu de casa com os filhos. E ela vai na lanchonete, quem está lá? Deus, servindo o prato. Aí, você está bem? Ah, mais ou menos, tal. Aí apareceu o esposo com barba grande, aquela roupa de Noé na televisão. Ah lá, o Noé de Nova York, ela é meu marido. Eu gosto desse cara, Deus falou. Eu gosto desse cara. Mas está difícil, a gente está passando por uma situação muito ruim, eu não sei o que vai acontecer. Aí Deus vira para ela e fala assim, se alguém pedir para Deus paciência, ele vai dar paciência para a pessoa ou vai dar a oportunidade da pessoa ser paciente? Quando uma pessoa pede a Deus saúde, ele vai dar saúde instantânea ou vai dar força para a pessoa buscar em si mesma a cura? E foi falando. Então nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque a mensagem está em todos os lugares. Quando a gente sabe ouvir, quando a gente está aberto. Como trabalhadores da última hora, a gente tem que estar atento da nossa responsabilidade. Porque já pensou se eu dou vazão ao meu sentimento lá no trânsito e começo, tu não vai passar não, cara, aqui tu não vai passar, né? Me altero, poderia gerar um acidente, poderia gerar uma briga, minha esposa grávida no carro. Sabe, gente, é isso que eles estão esperando, nossos amiguinhos e irmãozinhos obsessores. Que a gente se afaste, que a gente saia do nosso prumo. É através dessas pequenas coisas. Então temos que levantar de manhã, fazer nossas preces, estudar, culto no lar, tentar formar um ambiente primeiro dentro da sua casa melhor possível. Porque o que a gente vê hoje, com essa coisa da família se distanciando, agora, né, o celular, com o computador,
com as Netflix, com o YouTube da vida, vai todo mundo se distanciando, todo mundo indo, cada um para o seu caminho. O jantar, com a família reunida, já está escasso. O almoço nem se fala, que ninguém tem tempo para almoçar junto. Então a filha está vendo um seriado, a esposa está vendo o outro, o marido está vendo o outro, e o filho menor está no celular jogando. Isso somos nós. Ainda não nos adaptamos com essas modernidades. É natural. O problema é que a gente identifica e não trabalha. A gente é o funcionário que chegou 1 hora para trabalhar e, como diz o jargão no meu segmento de trabalho, que é a construção civil, está morcegando. Ou seja, se pendura lá de cabeça para baixo, no escuro, escondido, sem fazer nada. Sem dar o sangue. Sem render. Então, nós espíritas temos que estar de olhos abertos. Porque a gente já caminhou muito quando não tínhamos luz. Agora que a gente está caminhando debaixo do sol de meio-dia, com claridade, com uma bússola, Evangelho, Jesus, que nos mostra a direção, que nos diz o caminho a ser seguido, a gente tem que jornadear melhor. A gente tem. E eu fico muito feliz de ver os frutos que as casas, que a doutrina vai gerando. As visitas aos hospitais, as reuniões mediúnicas de desobsessão, de tratamento, de vibração por aqueles que estão em momentos difíceis. Quantos de nós já não passaram por isso? Quantos? E quebrar paradigma, quando nós estivermos com problema, a gente não pode procurar o atendimento fraterno na nossa casa. Ah, não, porque eu sou líder da casa, eu não posso ter problema, não posso ter obsessão. Obsessão eu não, eu sou palestrante. Eu participo da reunião mediúnica, eu vou ter obsessão? Seremos os mais obsidiados. Não sou eu que estou dizendo, não, está lá no livro dos médios. Os médios serão os mais obsidiados. Então a gente tem abrir o olho, orar e vigiar, como disse Jesus. Nos transformar cada vez mais. No trabalho, no amor, na educação dos filhos. Vigiar essa parte. Porque a gente está perdendo esse fio da meada. A gente transfere agora a educação dos filhos à escola, ao professor. Lá ele tem que ter o conhecimento do estudo, da formação. Agora, educação, formação de sentimentos, isso em casa. Valores, isso é dentro de casa, pai e mãe. O centro espírita vai complementar. O curso vai complementar. O convívio vai ajudar. Mas se não tiver a base, não vai. Então nós, trabalhadores da última hora, como formadores desses espíritos, que vão pegar esse mundo numa fase ainda mais conturbada, porque não pense, tem gente achando aí que o mundo de regeneração chega daqui a 40 anos, não vai chegar. Isso é coisa para muito tempo, para muitas encarnações ainda. De quem tiver o mérito de voltar. Ainda tem isso ainda. A gente acha assim, todo mundo não vai não. Muitos de nós estão tendo a última oportunidade. Aí não é trabalhadores da última hora, é viajores da última hora. Pior ainda. Vamos abrir o olho. Só para ilustrar um pouquinho, eu vou ler, logo depois desse texto, a missão, olha só, aí já é a instrução dos espíritos. Vou ler só um pedacinho para não ficar chato, só para a gente ver o que a gente tem para fazer. Missão dos espíritas. Já não estás percebendo formar a tempestade que deve assolar o velho mundo, reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor. Vós que tem disposto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo
com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram as suas provas terrestres. Não vos assustem mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Meu Deus do céu. Quando eu estava estudando que eu li isso aí, eu falei, meu Deus do céu. Será que tem alguém passando por problema no planeta? No centro espírita. Vou reduzir. A gente passa por problema espírita? Tem problema? Tem. Espírita briga? Espírita discute? Espírita leva bronca da esposa? Leva. Não mexe crucificado. Tudo anjinho. Gente, quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente caminhar, quanto mais a gente se esforçar, mais vão ser difíceis as provas. Porque não é aqui que a gente vai aquinhoar os bens. Não é aqui que a gente vai achar o reino dos céus. A gente sabe que o reino dos céus está dentro da gente. Mas aqui, para conseguir ele aqui, a gente tem instantes de reino dos céus aqui, encarnados. Mas aonde a gente vai usufruir do reino dos céus é lá no mundo espiritual. Então, o grande problema, como eu disse no início, é que a gente não é convicto daquilo que a gente professa. Porque se tivéssemos convicção de tudo isso que foi dito aqui, da nossa missão, a gente sabia que a gente ia chegar lá, como a história da moça do sonho, e a nossa mão estaria cheia. E o chefe diria, entra, desfrute. O que? Do descanso eterno? Não. Da paz de consciência, da noção da verdadeira responsabilidade de que somos co-criadores com Jesus, com Deus, e de que vamos trabalhar muito, mas muito, mas muito ainda, graças a Deus. Jesus nos ensinou lá atrás. Eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Vai mudar as ferramentas, vai mudar os tipos de trabalho, vai mudar até o pagamento, mas vai ter trabalho, vai ter burilamento, vai ter aperfeiçoamento. Vamos um dia viver em mundos felizes, onde o mal não existe, onde só existe o bem, onde só existe o amor, onde a gente vai conseguir plasmar ideias magníficas para mudar a natureza de alguns planetas, como os espíritos superiores fazem. Olha só, a nossa responsabilidade, cada vez aumentando mais, à medida em que a gente evolui. Então, se somos trabalhadores da última hora dessa empreitada chamada planeta Terra, nesse momento de transição, graças a Deus. Graças a Deus. Fomos escolhidos. Fomos aqueles que, à época de Jesus, 2000 anos atrás, que estávamos lá no Coliseu aplaudindo os cristãos sendo jogados às feras. Éramos aqueles que ateavam fogo aos cristãos vivos pendurados nas hastes. Depois, na Idade Média, éramos aqueles que fizeram daquela Idade Média chamada Idade das Trevas no planeta, fomos os principais artífices de todo aquele momento que o planeta passou. Participamos de tudo isso. E agora, na alvorada dessa transição, começamos a dar voos mais altos, mais belos, ainda com a nossa imperfeição que carregamos. Mas agora já como adultos, com uma visão mais longe no horizonte.
tendo a certeza de que somos conduzidos o tempo todo, somos protegidos, somos intuídos, à medida em que a gente se esforça, à medida em que a gente trabalha, à medida em que a gente vai se libertando do apego e da posse que temos às coisas terrenas. Quando digo coisas terrenas, eu digo trabalho, dinheiro, família, esposa, filhos, tudo isso é posse. Porque agora a gente recebe um espíritozinho na nossa casa. É meu filho, minha princesa. É nossa irmã. É nossa irmã. E se a gente pudesse ver a história por detrás de tudo isso, para agora ela vir na nossa família, para ser amada como uma princesinha, se a gente soubesse antes tudo que aconteceu entre nós, talvez essa visão de princesinha fosse outro tipo de visão. Mas Deus é tão generoso, Ele é tão bom, que nos dá a lei do esquecimento do passado. Para que a gente receba aquele espírito agora no nosso lar como a coisa mais linda, aquela coisa mais amada do mundo. Para que a gente comece a exercitar esse amor incondicional ao qual Cristo nos exemplificou tão bem no planeta. Tão bem. Eu vou até sugar um pouco da palestra que eu vi sexta-feira no GEAL. Veio um palestrante lá da casa de Raul. Ele falou sobre quando Jesus curou aquele cego, que fez aquela, cuspiu no chão, fez aquela tipo uma pomada, e passou nos olhos do cego, e o cego ficou curado. Então foi um burburinho. Primeiro, porque era sábado, e sábado não podia fazer cura, trabalho de espécie nenhuma naquela sociedade daquela época. Então isso era uma transgressão, e Jesus fez isso. Então foram à casa do cego, perguntaram aos pais do cego se ele tinha algum irmão gêmeo que enxergava, para que tivessem trocado de lugar, né? Para dar aquele testemunho. Não, a gente só tem ele. Ele era cego de nascença. Aí perguntaram para o cego, mas o que aconteceu? Eu conheci Jesus e comecei a ver. Fizeram uma nova investigação, rodaram todas as casas do bairro, perguntaram aos vizinhos. Não, ele é cego de nascença. Rodaram tudo, foram de novo, mas fale de verdade, o que aconteceu? Eu conheci Jesus e comecei a ver. Não satisfeito, foram até o doutor da lei, que tinha os registros de todas as doenças, porque essa era uma das funções dos doutores da lei do tempo, naquela época. Eles eram uma espécie de vigilantes da saúde. Para quê? Para que se houvesse uma doença, né, um surto, alguma doença contagiosa, eles tinham controle, sabiam. Foram até ele, não, esse homem nasceu cego. E voltaram de novo, já pesquisamos tudo, pode falar a verdade, o que aconteceu? Eu conheci Jesus e comecei a ver. E nós, a gente deve ter essa mesma noção. Depois que a gente teve um embate, cara a cara, sentimento, coração com Jesus, a gente começa a ver. A gente é despido da nossa cegueira espiritual. A gente começa a ver as benesses que nos são oferecidas o tempo todo pela espiritualidade. A gente começa a trabalhar para ter convicção de que somos amparados o tempo todo. De que temos a nossa missão espiritual. Que somos algo antes do que somos agora. Que viemos de algum lugar para aqui. E temos missões. Temos deveres. Temos relações de amor com algumas pessoas e relações não tão amorosas com outras, mas que temos que trabalhar, tanto com aqueles que amamos quanto com aqueles que ainda não amamos, porque vamos amar. Podem ter certeza. Se não for hoje, vai ser daqui a 1000 anos, não sei. Mas a gente vai amar a todos. Então, o convite de Jesus, quando ele fala dessa parábola, é que a gente ande com os olhos abertos. Que agora
agora, com essa nossa visão ampliada por esses ensinamentos, pelo ensinamento do Evangelho, depois que vem a doutrina espírita, nos desvela ao mundo espiritual, contando para a gente tudo que a gente vai passar, contando todos os mecanismos da mediunidade, para que a gente exerça de uma forma melhor, equilibrada, para que a gente não tenha tanto medo de espírito, para que a gente saiba que tudo que acontece comigo agora é colheita de uma semeadura anterior. Então que agora a gente encha os nossos embornais de sementes melhores, de sementes vívidas, de sementes saudáveis, e que a gente jogue em campo fértil. Que a gente não perca tempo discutindo com aqueles irmãos que não aceitam as nossas ideias, que nos taxam de diabólicos, que nos taxam de doutrina maquiavélica, né? De coisas escusas que a Bíblia não permite você se comunicar com os mortos. Então o que vocês fazem é errado. Não vamos discutir, não vamos jogar sementes nesses terrenos. E sim, vamos para aqueles terrenos que já estão preparados. Que é só você jogar semente, cobrir, cuidar, e que vão florescer, e que vão dar frutos. E que vão fazer, com certeza, esse nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho. O que eu queria passar para vocês hoje é isso. Não tenho muito mais para falar. Só contar uma historinha rapidinho, para a gente fechar. Para a gente fazer uma observação, para a gente lembrar que a nossa casa espírita, que a igreja, que o ambiente religioso ele deve ser diferente. Ele deve ser amável, deve ser receptivo, deve ter carinho, deve ter pessoas, gente, como eu vi quando eu estava sentado aqui, em que o Richard teve que brigar para o pessoal parar de conversar, sentar todo mundo. Por quê, gente? Isso é ruim? É falta de respeito? Não, isso é calor humano, isso é alegria, é felicidade de estarmos juntos, compartilhando isso, sentimentos, vibrações positivas. Uma moça que cresceu dentro da igreja, sem nenhum aqui, né, nada pejorativo, nada de condenação, cresceu dentro da igreja tocando violão, cantando as músicas de domingo, desde pequenininha. Foi crescendo, se tornou adolescente. E, na grande maioria dos casos, até dentro da doutrina espírita, quando chega adolescente, vocês sabem como é que é, né? Há aquela fuga momentânea, né? Eles querem ir para o mundo. Eles querem nos desafiar. Eles querem mostrar para a gente o seguinte: eu não sou você. Eu sou alguém diferente de você. Eu não tenho que fazer o que você faz. A gente tem que ter esse entendimento. Não é porque eles são ruins. Não é porque eles não gostam do centro ou da igreja. Eles estão confrontando os pais, a sociedade. E é importante eles terem isso. Então essa mesma moça abandonou a igreja, parou de tocar o violão. Se casou com aquele amor que ela achou que era o amor da vida dela. Teve uma vida, 2, 3 anos, nasceu criança, foi ficando difícil, e depois de um certo tempo ela descobriu que o marido a trocara por uma jovem, 5 anos mais jovem do que ela. E ela se desmanchou. Se desmanchou e ficou muito triste, em depressão. Mas a sementinha estava lá plantada. Ela lembrou do quê? A igreja, Deus. E começou a frequentar de novo, e tocar o violão, e participar da missa no domingo, cantar. Um belo dia, ela que sempre participava de todos os ritos, e um dos ritos que ela gostava muito era a Eucaristia, era a comunhão. Ela na fila da comunhão, quando chegou a sua vez, o padre: você não pode. Você é separada, você não pode tomar comunhão. Isso é um dogma da Igreja Católica. E aquilo destrói o coração dela. Ela sai arrasada, disse que não ia mais voltar, e ficou uma depressão mais profunda ainda. E um belo dia, antes de dormir, faz uma prece emocionada a Jesus, pedindo que ele consolasse o coração dela, que ela não aguentava mais. E depois que ela dormiu,
Quando ela, no desdobramento do corpo, o espírito sai do corpo, vai lá para o astral, ela se vê sentada na escadaria daquela igreja que ela tanto gostava. E as portas estavam fechadas. E ela fica ali chorando e pedindo a Jesus que a consolasse. E de repente ela olha para frente e vê uma luz brilhando, chegando para perto dela. E quando essa luz vai se aproximando, ela olha aquela luz e vê Jesus. E Jesus chega para ela com aquele abraço carinhoso que a gente sabe que só Ele tem. A embala nos braços e diz: minha filha, o que se passa? Por que está assim? Ela vira para ele e fala: meu Pai Jesus, a igreja é a minha vida. A comunhão, eu adoro, é a hora que eu me sinto em conexão contigo, com o Pai. E eles não me deixam mais fazer o rito. Eles não me deixam, Pai, entrar mais na igreja. E Jesus vira para ela e fala assim: filha, há 2000 anos, eles também não me deixam entrar. Então, fica uma reflexão. Que as nossas casas espíritas, que as nossas igrejas, que todo lugar onde se professe fé, porque toda a ideia religiosa do mundo parte do Cristo, toda. O Islã, a ideia da religião islã é do Cristo. O budismo é do Cristo. Qualquer religião, a ideia vem do Cristo. O que nós fazemos com a ideia inicial é nossa responsabilidade. Porém, o que a gente nunca pode deixar de ter caridade e amor ao próximo. Aquele sentimento de quando chegar um irmãozinho ali, você sentir assim: se fosse eu chegando, como eu gostaria de ser recebido. Então, sem puxar muito o saco de vocês, eu espero que vocês continuem com essa coisa de bagunça, entre aspas, que é carinho, que é amor. Só que quando der os 10 minutinhos para a reunião, vamos sentar nas cadeirinhas. É igual no geral, a gente tem que brigar. Gente, vamos sentar. Depois a gente beija mais. Isso aí. Depois a gente beija mais, abraça mais. Agora é reunião. Tá bom, gente? Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a direção da casa. Agradeço a cúpula espiritual da casa, que a gente sabe que é trabalhado para a gente ser convidado. E que a gente possa ter a consciência desse momento que a gente está vivendo. E já chamando a atenção para o dia 15/6, estudo do Davi, regeneração. Muito importante, gente. Vai ser aqui. Mais informações, Dona Andréia e com o Dr. Davi. Tá bom, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus.